Henri Pirenne, As Cidades da Idade Média, capítulo 6. A formação das cidades e a burguesia. Em nenhuma civilização, a vida urbana se desenvolveu independentemente do comércio e da indústria. A diversidade dos climas, dos povos ou das regiões é tão indiferente a este fato como a das épocas. Impõe-se no passado as cidades do Egito, da Babilônia, da Grécia, do Império Romano ou do Império Árabe, como hoje se impõem as cidades da Europa ou da América, da Índia, do Japão ou da China. A sua universalidade explica-se pela necessidade. Um aglomerado urbano, com efeito, só pode subsistir pela importação de gêneros alimentícios que importa do exterior. Mas esta importação deve corresponder, por outro lado, uma exportação de produtos fabricados que constitua a compensação ou a paga do valor recebido em troca. Estabelece-se, assim, entre a cidade e os seus vizinhos, uma permanente relação de serviços. O comércio e a indústria são indispensáveis para a manutenção desta recíproca dependência. Sem a importação que assegura o reabastecimento, sem a exportação que a compense com objetos de troca, a cidade morrerá. Este estado de coisas comporta, evidentemente, uma infinidade de gradações. Consoante os tempos e os lugares, a atividade comercial e a atividade industrial foram mais ou menos preponderantes entre as populações urbanas. É bem sabido que, na antiguidade, um considerável número de cidadãos era constituído por proprietários de bens de raiz, vivendo quer do trabalho, quer do rendimento das terras que possuíam no exterior. Mas não resta dúvida de que, à medida que as cidades se engrandeceram, os artistas e os comerciantes se tornaram cada vez mais numerosos. A economia rural, mais antiga que a economia urbana, continuou a existir ao lado daquela, mas não a impediu de se desenvolver. As cidades da Idade Média apresentam-nos um espetáculo muito diferente. O comércio e a indústria fizeram delas o que elas foram. Não cessaram de crescer sob a sua influência. Em nenhuma época se observa um contraste tão nítido como o que opõe a sua organização social e econômica à organização social e econômica dos campos. Nunca antes existiu uma classe de homens tão especificamente, tão estreitamente urbana como foi a burguesia medieval. Que a origem das cidades da Idade Média se ligue diretamente como um efeito à sua causa, ao renascimento comercial de que se falou nos capítulos precedentes, é uma verdade incontroversa. A prova resulta da notória concordância que se nota entre a expansão do comércio e a do movimento urbano. A Itália e os Países Baixos, onde a expansão comercial se manifestou primeiramente, são precisamente os países em que a vida urbana começou e onde se afirmou mais rapidamente e mais vigorosamente. É fácil notar que, gradualmente ao progresso do comércio, as cidades se multiplicam, aparecem ao longo de todas as vias naturais por onde ele se difunde. Nascem, por assim dizer, sob os seus passos. Inicialmente, só o encontramos ao pé das costas ou das ribeiras. Depois, tendo-se ampliado a penetração comercial, estabelece-se nos atalhos que ligam uns aos outros esses primeiros centros de atividade. O exemplo dos Países Baixos é muito característico deste ponto de vista. A partir do século X, as primeiras cidades começam a fundar-se à beira do mar ou sobre as margens do Mosa ou da Escalda. A região intermédia, o Brabante, não o conhece ainda. É preciso esperar o século XII para o vermos aparecer ao longo do caminho que se estabelece entre os dois grandes cursos de água. E poderemos fazer constatações análogas em toda parte. Um mapa da Europa onde fosse apontada a relativa importância das vias comerciais coincidiria, pouco mais ou menos, com uma lista da relativa importância das aglomerações urbanas. Indubitavelmente, as cidades medievais apresentam uma extraordinária variedade. Cada uma delas possui a sua fisionomia e o seu caráter típico. Diferem umas das outras como os homens diferem entre si. Podemos, no entanto, reparti-las em famílias, agrupá-las de acordo com certos tipos gerais. E esses tipos parecem-se pelos seus traços essenciais.
Não é, pois, impossível descrever, como tentaremos fazê-lo aqui, a evolução da vida urbana no ocidente da Europa. O quadro que assim se obterá necessariamente há de apresentar alguma coisa de demasiado esquemático. Não coincidirá exatamente com qualquer caso particular. Não encontraremos aqui senão os caracteres comuns, abstração feita aos caracteres individuais. Só as grandes linhas aparecerão como numa paisagem contemplada do alto de uma montanha. Aliás, o assunto é menos complicado do que podia, à primeira vista, parecer. É inútil, com efeito, numa exposição a respeito da origem das cidades europeias, tomar em conta a complexidade infinita que apresentam. A vida urbana não se desenvolveu de início, exceto num número demasiado restrito de localidades pertencentes à Itália do Norte, assim como aos Países Baixos e às regiões vizinhas. Será suficiente termos apenas em conta essas cidades primitivas, pondo de parte as formações posteriores, que não são, em suma, qualquer que possa ser o interesse, senão fenômenos de repetição. Ainda consideremos, nas páginas seguintes, um lugar privilegiado aos Países Baixos. É porque, com efeito, fornecem ao historiador, acerca dos primeiros tempos da evolução urbana, luzes mais abundantes que qualquer outra região da Europa Ocidental. A organização comercial da Idade Média, tal como nos esforçamos para a descrever, tornava indispensável o estabelecimento em lugar fixo de mercadores viajantes em que repousava. Nos intervalos das suas viagens e, sobretudo, durante a estação má, que tornava o mar, os rios e os caminhos inabordáveis, deviam necessariamente aglomerar-se em certos pontos do território. Foi naturalmente em pontos cuja situação facilitava as comunicações e onde podiam, ao mesmo tempo, pôr em segurança o seu dinheiro e os seus bens que eles se concentraram inicialmente. Transportaram-se então para as cidades ou para os burgos que melhor respondiam a essas condições. O seu número era considerável. A localização das cidades tinha-lhes sido imposta pelo relevo do solo ou a direção dos cursos de água e, imediatamente, pelas naturais circunstâncias que determinavam precisamente a direção do comércio, e assim dirigiam para elas os mercadores. Quanto aos burgos, destinados a oporem-se ao inimigo ou a fornecerem um abrigo às populações, não deixaram de construí-los nos locais cujo acesso era particularmente fácil. É pelos mesmos caminhos que passam os invasores e que se encaminham os mercadores, e daqui resultou que as fortalezas elevadas contra aqueles se adaptavam excelentemente a atrair estes para as suas muralhas. Aconteceu assim que as primeiras aglomerações comerciais se constituíram nos locais que a natureza predispunha quer a tornarem-se, quer a voltarem a ser centros da circulação econômica. Poder-se-ia ser tentado a acreditar, e certos historiadores acreditaram-no com efeito, que os mercados, mercatus, mercata, fundados em tão grande número a partir do século XI, foram a causa desses primeiros aglomerados. Por sedutora que à primeira vista pareça, esta opinião não resiste à análise. Os mercados da época carolíngia eram simples mercados locais, visitados pelos camponeses dos arredores e por alguns vendedores ambulantes. Tinham unicamente por fim prover ao reabastecimento das cidades e dos burgos. Só se realizavam uma vez por semana, e as suas transações eram limitadas pelas necessidades domésticas dos habitantes, muito pouco numerosos, em favor dos quais eram estabelecidos. Mercados desta espécie sempre existiram e existem ainda hoje em milhares de pequenas cidades e aldeias. A sua atração não era nem suficientemente poderosa, nem suficientemente extensa para atrair e fixar à sua volta uma população de mercadores. Aliás, conhecem-se muitos lugares que, embora providos de mercados desta espécie, nunca se elevaram à categoria de cidades. Aconteceu isto, por exemplo, com os que o bispo de Cambrai e o abade de Reichenau estabeleceram, um em 1001 em
Cambresis e outro em 1100 em Rodolfzell. Ora, Rodolfzell e Le Cateau nunca passaram de localidades insignificantes, e o insucesso das tentativas de que foram alvo demonstra bem que os mercados foram desprovidos dessa influência que comprazemos às vezes em conceder-lhes. Outro tanto se pode dizer das feiras, fora. E, no entanto, as feiras, diferentemente dos mercados, foram instituídas para servirem de reunião periódica aos mercadores profissionais, a fim de os porem em contato uns com os outros e fazê-los confluir para elas em épocas fixas. Na Flandres, as de Tours e de Messines, na França, as de Bar-sur-Aube e de Lagny figuram entre os principais centros de comércio medieval até cerca do fim do século XIII. Pode, portanto, parecer estranho à primeira vista que nenhuma destas localidades se não tenha tornado uma cidade digna desse nome. Foi assim porque, ao movimento de negócios que aí se fazia, faltava esse caráter permanente que é indispensável à fixação do negócio. Os mercadores dirigiam-se para elas porque estavam situadas na grande via de trânsito que corre do Mar do Norte à Normandia, e porque os príncipes territoriais as tinham dotado de franquias e privilégios. Eram pontos de reunião e lugares de troca, onde se encontravam vendedores e compradores do norte ou do sul. Após algumas semanas, a sua clientela exótica dispersava-se para não voltar, senão no ano seguinte. Aconteceu, sem dúvida, e aconteceu muitas vezes, que uma feira tenha sido fixada no local onde continuou um aglomerado mercantil. Foi assim, por exemplo, com Lille, Ypres, Troyes, etc. A feira favoreceu seguramente o desenvolvimento destas cidades, mas é impossível admitir que o tenha provocado. Várias grandes cidades fornecem facilmente esta prova. Worms, Speyer, Mayence nunca foram a sede de uma feira. Tourneau só obteve uma em 1284, Leyde só em 1304 e Gand no século XV somente. Conclui-se, pois, que a situação geográfica junta à presença de uma cidade ou de um burgo fortificado surge como a condição essencial e necessária de uma instituição de mercadores. Nada menos artificial que a formação de um estabelecimento deste gênero. As necessidades primordiais da vida comercial, a facilidade de comunicações e a necessidade de segurança justificam-na da maneira mais natural. Numa época mais avançada, quando a técnica tiver permitido ao homem vencer a natureza e impor-lhe a sua presença, a despeito dos obstáculos do clima e do solo, será possível, sem dúvida, construir cidades em toda parte onde o espírito de iniciativa e o desejo de lucro procurarem um lugar. Mas será totalmente diferente numa época em que a sociedade não adquirira ainda o suficiente vigor para se libertar da ambiência física. Forçada a adaptar-se, era subordinando-se-lhe que fazia o seu habitat. A formação das cidades da Idade Média é quase um fenômeno tão nitidamente determinado pelo meio geográfico e pelo meio social, como o curso dos rios é determinado pelo relevo das montanhas e a direção dos vales. À medida que se acentuou, a partir do século X, o renascimento comercial da Europa, as colônias de mercadores instaladas nas cidades ao pé dos burgos engrandeceram-se continuamente. Até ao fim do século XIII, o movimento ascensional que testemunham desde o início continuará de um modo ininterrupto. Era impossível que fosse de outra maneira. Cada um dos nós do trânsito internacional participava naturalmente da atividade daquelas colônias, e a multiplicação dos mercadores tinha forçosamente como consequência o crescimento do seu número em todos os locais onde de início se tinham fixado. Porque estes locais eram justamente os mais favoráveis à vida comercial. Se tinham mais cedo do que outros atraído os mercadores,
é porque melhor do que eles respondiam às suas necessidades profissionais. Assim se explica da maneira mais satisfatória que, regra geral, as maiores cidades comerciais de uma região sejam também as mais antigas. Nós não possuímos acerca dos primitivos aglomerados de mercadores, senão informações cuja insuficiência está bem longe de satisfazer a nossa curiosidade. A historiografia dos séculos X e XI desinteressou-se completamente dos fenômenos sociais e econômicos. Exclusivamente redigida por clérigos ou monges, media, naturalmente, a importância dos acontecimentos pela que estes apresentavam para a igreja. A sociedade laica só solicitava a sua atenção enquanto em relações com a sociedade religiosa. Não podiam esquecer a descrição de guerras e de conflitos políticos que exerciam a sua repercussão sobre a igreja, mas como podiam ter o cuidado de notar as origens da vida urbana para a qual a compreensão não lhe fazia menos falta do que a simpatia. Algumas alusões escapadas por acaso, algumas anotações fragmentárias por ocasião de um motim ou de uma sublevação, eis quase sempre aquilo com que o historiador tem de contentar-se. É preciso remontar até o século XII para encontrar aqui e ali, em qualquer laico que se mete a escrever, uma colheita um pouco mais abundante. Os forais e as concessões permitem-nos supor, em certa medida, esta indigência. Ainda são bem raros para o período das origens. Só a partir do século XI é que começam a fornecer conhecimentos um pouco mais abundantes. Quanto às fontes de origem urbana, quer dizer, escritas e compostas por burgueses, não existem nenhumas que sejam anteriores ao fim do século XII. É-se, portanto, obrigado, haja o que houver, a ignorar muito e constrangido a recorrer muitas vezes, no apaixonante estudo da origem das cidades, à combinação e à hipótese. O povoamento das cidades escapa-se-nos nos seus pormenores. Não se sabe como os primeiros mercadores que aí se vieram fixar se instalaram no meio ou à margem da população pré-existente. As cidades, cujos limites abarcavam frequentemente espaços vazios, ocupados por campos ou jardins, forçosamente tinham de lhes fornecer, a princípio, um lugar que se tornou em breve demasiado exíguo. É certo que, a partir do século X, em muitas entre elas, foram forçados a estabelecer-se fora das muralhas. Em Verdun, construíram um recinto fortificado, Negotiatorum Claustrum, ligado à cidade por duas pontes. Em Ratisbona, a cidade dos mercadores, Urbis Mercatorum, ergue-se ao lado da cidade episcopal, e o mesmo fato é comprovado em Utrecht, Estrasburgo, etc. Em Cambrai, os recém-chegados rodearam-se de uma paliçada de madeira, que, um pouco mais tarde, foi substituída por uma muralha de pedra. Sabemos que em Marsella, o recinto urbano teve de ser ampliado no Dealbar do século XI. Seria fácil multiplicar estes exemplos. Demonstram de um modo irrefutável a rápida extensão tomada pelas velhas cidades que, desde a época romana, não tinham experimentado qualquer engrandecimento. O povoamento dos burgos é devido às mesmas causas que o das cidades, mas operou-se em condições bastante diferentes. Aqui, com efeito, o espaço disponível faltava aos que chegavam. Os burgos eram só fortalezas, cujas muralhas encerravam um perímetro estreitamente limitado. Daqui resulta que, desde o princípio, os mercadores foram obrigados a instalar-se por falta de lugar no exterior deste perímetro. Construíram, ao lado do burgo, um burgo exterior, ou seja, um subúrbio, Forisburgus, suburbium. Este subúrbio é ainda chamado pelos textos Novo Burgo, Novus Burgos, por oposição ao burgo feudal, ou velho burgo, Vestus Burgos.
ao qual está ligado. Encontramos, para o designar, especialmente nos Países Baixos e na Inglaterra, uma palavra que responde admiravelmente à natureza: portus. Chama-se portus na linguagem administrativa do Império Romano. Não a um porto de mar, mas a um local fechado que serve de entreposto ou de escala para as mercadorias. A expressão passou, transformando-se, não sem custo, nas épocas merovingia e carolíngia. É fácil verificar que todos os locais a que se aplica estão situados junto de cursos de água e que o imposto foi estabelecido. Eram, então, desembarcadouros, onde se acumulavam, em virtude do jogo da circulação, mercadorias destinadas a serem transportadas para mais longe. Entre um portus e um mercado ou uma feira, a oposição é muito nítida. Ao passo que estes consistem em encontros periódicos de compradores e vendedores, aquele é um lugar permanente de comércio, um centro de contínuo trânsito. Desde o século VII, Dinan, Rui, Maestricht, Valenciennes, Cambrai eram centros de portos e, por consequência, lugares de escala. A decadência econômica do século VIII e as invasões normandas arruinaram naturalmente o seu negócio. Foi preciso esperar o século X para ver não só os antigos portos reanimarem-se, mas também para observar que ao mesmo tempo se fundam outros novos numa quantidade de lugares em Bruges, Gand, Ypres, Saint-Omer, etc. Nota-se, na mesma data, nos textos anglo-saxões, a aparição da palavra porto empregada como sinônimo das palavras latinas urbis e civitas. E sabe-se com que frequência a desinência por se encontra nos nomes das cidades de todos os países de língua inglesa. Nada demonstra com mais clareza a estreita conexão que existe entre o renascimento econômico da Idade Média e os começos da vida urbana. Estão de tal maneira aparentados que a mesma palavra que designa um aglomerado comercial serviu, num dos grandes idiomas europeus, para designar a própria cidade. O antigo neerlandês apresenta, de resto, um fenômeno análogo. As palavras poort e poorter são empregadas, a primeira com o significado de cidade, a segunda com o de burguês. Podemos concluir com uma completa segurança que os portos mencionados em tão grande número durante o século X e XI, junto dos burgos de Flandres e das regiões vizinhas, são aglomerados de mercadores. Os poucos passos das crônicas ou das vidas dos santos que nos fornecem sobre estes assuntos raros, pormenores, não podem deixar subsistir a menor dúvida a este respeito. Limitar-me-ei a citar aqui a curiosa descrição dos Miracula Sancti Humari, escrita cerca de 1060 por um monge testemunha dos acontecimentos que narra. Trata-se de uma quantidade de religiosos que chegam processionalmente a Gand. Os habitantes saem ao seu encontro, abre aspas, como um enxame de abelhas, fecha aspas. Primeiramente, conduzem os piedosos visitantes à igreja de Santa Farailda, situada no recinto do burgo. No dia seguinte, saem desta igreja para irem à de São João Batista, recentemente construída no Portus. Portanto, parece que temos de fazer aqui a justa posição de dois centros habitacionais de origem e natureza diversas. Um, o mais antigo, é uma fortaleza. O outro, o mais recente, é uma praça de comércio. E é da gradual fusão destes dois elementos, dos quais o primeiro será pouco a pouco absorvido pelo segundo, que nascerá a cidade. Observemos, antes de prosseguirmos, qual foi a sorte tanto das cidades como dos burgos, aos quais a sua situação não concedeu a fortuna de se tornarem centros comerciais. Tais, por exemplo, para não sairmos dos Países Baixos, a cidade de Terouanne, ou os burgos erigidos à volta dos mosteiros de Stavelot, de Malmed, de
lobbies, etc. No período agrícola e senhorial da Idade Média, todos esses lugares se tinham distinguido pela sua riqueza e influência, mas por estarem muito afastados das grandes vias de comunicação, não foram atingidos pelos renascimento econômico, nem, se assim o podemos dizer, fecundados por ele. No meio do florescimento que este provocou, permaneceram estéreis, como sementes lançadas sobre a pedra. Nenhum deles se ergueu, antes dos tempos modernos, acima do papel de uma simples aldeola semi-rural. E não é necessário mais para apreciar o papel desempenhado na evolução urbana pelas cidades e pelos burgos, adaptados a uma ordem social muito diferente daquela que viu nascer as cidades, não deram nascimento a estas. Não foram, por assim dizer, senão pontos de cristalização da atividade comercial. Esta não sai deles, chega de fora, quando as circunstâncias favoráveis do local para aí a fazem confluir. O seu papel foi, na essência, um papel passivo. Na história da formação das cidades, o subúrbio comercial ultrapassou em muito a importância do burgo feudal. É ele que é o elemento agente e é através dele, como se verá, que se explica a renovação da vida municipal, que não é senão a consequência do renascimento econômico. As aglomerações mercantis caracterizam-se, a partir do século X, por um crescimento contínuo. Por esse fato, apresenta o mais violento contraste com a imobilidade em que persistem as cidades e os burgos, junto dos quais se fixaram. Atraem continuamente novos habitantes, dilatam-se com um persistente movimento, cobrindo um espaço cada vez mais vasto, tanto que, no começo do século XII, em bom número de lugares, encerram já por todos os lados a primitiva fortaleza, em volta da qual se comprimem as suas habitações. A partir do começo do século XI, tornou-se indispensável criar para elas novas igrejas e repartir a sua população em novas paróquias. Em Gand, Bruges, Saint-Omer e em muitos outros lugares, os textos assinalam a construção de igrejas devidas muitas vezes à iniciativa de mercadores enriquecidos. Quanto ao arranjo e à disposição do subúrbio, apenas uma ideia de conjunto se pode fazer. Aqui falta a apreciação de pormenores. O tipo original é em toda parte muito simples. Um mercado estabelecido na margem do curso de água que atravessa a localidade ou no centro daquela. É o ponto de junção das ruas, plateia, que dele se dirigem para as portas que dão entrada para o campo. Porque o subúrbio de mercadores, importa realçar este ponto com uma particular atenção, se rodeia em breve de obras de defesa. Era impossível que tivesse acontecido diferentemente numa sociedade onde, apesar dos esforços dos príncipes e da igreja, a violência e a rapina campeavam permanentemente. Antes da dissolução do Império Carolíngio e das invasões normandas, o poder real conseguira menos mal garantir a segurança pública e parece que os portos desse tempo, ou pelo menos o maior número de entre eles, permaneceram na situação de lugares abertos. Mas já nos meados do século IX, não existe, para a propriedade mobiliária, outra garantia que não seja o abrigo das muralhas. Um texto de 845 ou 846 indica claramente que as pessoas mais ricas e os raros mercadores que ainda subsistem procuravam um refúgio nas cidades. O renascimento comercial exacerbou demasiado os apetites dos ratoneiros de toda a espécie, para que a imperiosa necessidade de se protegerem contra eles se impusesse aos aglomerados comerciais. Da mesma maneira que os mercadores não se arriscavam nas estradas senão armados, da mesma maneira fizeram as suas residências coletivas à semelhança de praças fortes. Os domicílios que fundaram ao pé das cidades ou dos burgos lembram de um modo muito rigoroso os fortes e os blockhouses construídos pelos imigrantes europeus nos séculos 17 e 18 nas colônias da América ou do Canadá. Como estes,
Na maioria dos casos, aqueles só eram defendidos por uma sólida paliçada de madeira atravessada por portas e rodeada de um fosso. Podemos ainda encontrar um vestígio dessas primeiras fortificações urbanas no costume, largamente conservado em heráldica, de representar uma cidade por uma espécie de tapume circular. É certo que esta grosseira vedação de vigamentos não tinha outro fim que não fosse o de evitar um ataque de surpresa. Representava uma garantia contra bandidos. Não poderia resistir a um cerco em regra. Em caso de guerra, era preciso entregá-la às chamas, a fim de impedir o inimigo de aí se emboscar e de se refugiar na cidade ou no burgo, como uma poderosa cidadela. Só a partir do século XII, a prosperidade crescente das colônias mercantis lhes permitiu aumentar a sua segurança, rodeando-se de muralhas de pedras, flanqueadas por torres, capazes de suportarem um ataque regular. A partir de então foram fortalezas. A cidade fortificada feudal ou episcopal, que continuou a erguer-se ainda no seu centro, perdeu assim toda a razão de ser. Pouco a pouco deixam-se cair em ruínas as muralhas inúteis. Colaram-se-lhes casas e cobriram-nas. Aconteceu mesmo que as cidades as resgataram ao conde ou ao bispo, para quem não representavam mais do que um capital estéril. Demoliram-nas e transformaram o espaço que tinham ocupado em terrenos para construção. A necessidade de segurança que se impunha aos mercadores fornece-nos, portanto, a explicação deste caráter essencial das cidades da Idade Média serem cidades-fortalezas. Não pode pensar-se nesta época numa cidade sem muralhas. É um direito, ou para empregar a maneira de falar desse tempo, é um privilégio que não falta nenhuma delas. Ainda que a heráldica se conforma muito exatamente à realidade, sobrepondo aos brasões das cidades uma coroa moral. Mas a cerca urbana não era somente o distintivo da cidade. É ainda dela que provém o nome que serviu e que serve ainda para designar a população. Com efeito do fato de constituir um lugar fortificado, a cidade torna-se um burgo. O aglomerado mercantil, já o dissemos, era chamado ao lado do velho burgo primitivo pelo nome do novo burgo. E foi devido a isso que os seus habitantes recebem, o mais tardar depois do começo do século XI, o nome de burgueses, burgenses. A primeira menção que conheço desta palavra pertence à França, onde se dá por ela a partir de 1007. Encontramos-la em Flandres, em Saint-Omer, em 1056. Depois passa para o Império, por intermédio da região do Mosa, onde a encontramos em Rui, em 1066. Assim, são os habitantes do Novo Burgo, quer dizer, do burgo de mercadores, que receberam, ou mais provavelmente que deram a si próprios, a designação de burgueses. É curioso observar que esta palavra nunca foi aplicada aos habitantes do velho burgo. Estes aparecem-nos com o nome de castellani ou de castrenses. E é mais uma prova, e particularmente significativa, de que a população urbana deve ser procurada não entre a população das primitivas fortalezas, mas na população imigrada que o comércio fez afluir à sua volta e que, a partir do século XI, começou a absorver os antigos habitantes. A designação de burgueses não foi de início de uso corrente. A par dela, continuou-se ainda a empregar a de civis, conforme a tradição antiga. Ressurgem também na Inglaterra e em Flandres a palavra purtmoney e purters, que caíram em desuso cerca do fim da Idade Média, mas que, uma e outra, confirmam do modo mais feliz a identidade que, aliás, já se nota entre o Portus e o Novo Burgo. A bem dizer, um e outro são uma e a mesma coisa, e a sinonímia que a linguagem estabelece entre o purtmanus e o burgensis seria suficiente para o demonstrar, se não tivéssemos já fornecido provas bastantes.
Sob que aspecto convém representar a primitiva burguesia das aglomerações comerciais? É evidente que não era constituída exclusivamente por mercadores de longo curso, como procuramos descrevê-los no capítulo precedente. Devia compreender, ao lado destes, um número mais ou menos considerável de pessoas empregadas no desembarque e transporte das mercadorias, no aparelhamento e equipamento dos barcos, na confecção de carros, de vasilhas, de caixas, numa palavra, de todos os acessórios indispensáveis à prática dos negócios. Estes atraíram necessariamente para a cidade nascente as pessoas dos arrabaldes em busca de uma profissão. Pode notar-se nitidamente, a partir do começo do século XI, uma verdadeira atração da população rural pela cidade. Quanto mais aumentava a densidade daquela, mais também se intensificava a ação que exercia à sua volta. A cidade tinha necessidade para sua manutenção diária de uma quantidade e também de uma crescente variedade de profissionais. Os raros artífices das cidades e dos burgos não podiam responder, evidentemente, às múltiplas exigências dos recém-chegados. Era preciso, portanto, que os trabalhadores das profissões mais necessárias, padeiros, cervejeiros, carniceiros, ferreiros, etc., viessem de fora. Mas o próprio comércio suscitava a indústria. Em todas as regiões onde a indústria era praticada no campo, o comércio esforçou-se e conseguiu a princípio atraí-la e em breve concentrá-la nas cidades. Em Flandres, fornece a este respeito um exemplo dos mais esclarecedores. Já vimos que, desde a época céltica, a prática do fabrico de panos não cessara de ser aí largamente espalhada. Os tecidos confeccionados pelos camponeses tinham sido transportados para longas distâncias antes do período das invasões pela navegação dos frígios. Os mercadores das cidades, por sua vez, não deviam deixar de tirar partido deste fato. A partir do fim do século X, sabemos que transportavam tecidos para a Inglaterra. Cedo aprenderam a conhecer a excelente qualidade da lã indígena e introduziram-na em Flandres, onde a mandaram tecer. Transformaram-se em empresários e atraíram naturalmente para as cidades os tecelões do país. Esses tecelões perderam desde então o seu caráter rural e para se tornarem simples assalariados ao serviço dos mercadores. O aumento da população favoreceu naturalmente a concentração industrial. Uma quantidade de pobres acorreram às cidades, onde o fabrico de panos, cuja atividade crescia a par do desenvolvimento do comércio, lhes garantia um ganha-pão. A sua condição aparecia, aliás, como muito miserável. A concorrência que uns aos outros faziam nos mercados de trabalho permitia aos mercadores pagar-lhes a preço muito reduzido. As informações que deles possuímos, as mais antigas das quais remontam ao século XI, pintam-nos sob a aparência de uma plebe brutal, inculta e descontente. Os conflitos sociais terríveis que a vida industrial devia provocar na Flandres dos séculos XIII e XIV estão já em embrião, na própria época da formação das cidades. A oposição do capital e do trabalho revela-se tão antiga como a formação da burguesia. Quanto à velha fabricação rural de tecidos, desapareceu muito rapidamente. Não podia lutar com a das cidades abundantemente fornecida de matérias-primas pelo comércio e gozando de uma técnica mais avançada. Porque os mercadores não cessaram de melhorar, com vista às vendas, a qualidade dos tecidos que exportavam. Organizaram e dirigiram oficinas onde os tecidos eram comprimidos e tintos. No século XII, conseguiram torná-las sem rival nos mercados da Europa, pela finura do tecido e a beleza das cores. Aumentaram-lhes também as dimensões. As antigas capas palha, de forma quadrada, que outrora tinham fabricado os tecelões do campo, foram substituídas por peças de tecido de uma largura de 30 a 60 varas, de confecção mais econômica e mais cômoda de exportar.
Os tecidos de Flandres tornaram-se, assim, uma das mercadorias mais procuradas do grande comércio. A concentração da indústria nas cidades foi até ao fim da Idade Média a origem da prosperidade daquelas e contribuiu para lhes dar esse caráter de grandes centros manufatureiros que confere a Douai, a Grande e a Ypres uma originalidade tão vincada. Se o fabrico de tecidos desfrutou em Flandres de um prestígio incomparável, está bem longe, naturalmente, de se restringir a este país. Uma quantidade de cidades do norte e do sul da França, da Itália e da Alemanha renana também o usaram com sucesso. Os tecidos alimentaram mais que qualquer outro produto fabricado o comércio da Idade Média. A metalurgia desfrutou de uma importância muito menor. Reduziu-se quase exclusivamente ao trabalho do cobre, ao qual um certo número de cidades, entre as quais é preciso citar particularmente Dinant, no Vale do Mosa, devem a sua fortuna. Mas qualquer que tenha sido, aliás, a espécie de indústria, em toda parte obedeceu a essa lei de concentração que notamos desde muito cedo em Flandres. Em toda parte, os aglomerados urbanos absorveram, graças ao comércio, a indústria rural. No período da economia senhorial, o centro de exploração, grande ou pequeno, bastava, na mais ampla medida possível, a todas as suas necessidades. O grande proprietário mantinha na sua corte os artífices servos, do mesmo modo que cada camponês construía por si próprio a sua casa ou confeccionava com as suas próprias mãos os móveis e os utensílios que lhe eram mais necessários. Os vendedores ambulantes, os judeus, os raros mercadores que passavam de longe em longe, proviam o restante. Vivia-se numa situação muito semelhante à que ainda recentemente se encontrava em numerosas regiões da Rússia. Tudo isso mudou desde que as cidades começaram a oferecer aos habitantes do campo o meio de se aprovisionarem de produtos industriais de toda a espécie. Estabeleceu-se entre a burguesia e a população rural essa troca de serviços de que falamos atrás. Os artífices a quem a burguesia recorria encontraram nesta uma clientela certa. O resultado foi uma divisão de trabalho muito nítida entre as cidades e os campos. Estes entregaram-se exclusivamente à agricultura, as cidades à indústria e ao comércio. E este estado de coisas durou tanto tempo como a sociedade medieval. Aliás, isto era muito mais vantajoso para a burguesia do que para os camponeses. As cidades esforçaram-se energicamente para o salvaguardar. Nunca deixaram de combater toda a tentativa de introduzir a indústria no país campesino. Valeram cuidadosamente pelo monopólio que garantia a sua existência. É preciso esperar a época moderna para que elas se resignem a renunciar a um exclusivismo doravante incompatível com o progresso econômico. A burguesia de que acabamos de delinear a dupla atividade comercial e industrial encontrou-se, desde o início, a braços com dificuldades múltiplas, de que só triunfou a longo prazo. Nada estava preparado para receber nas cidades e nos burgos em que se estabeleceu. Deve ter aparecido aí como a causa de perturbação, e poder-se-ia ser tentado a dizer que ela foi acolhida muitas vezes como indesejável. Foi-lhe necessário, inicialmente, entrar em combinação com os proprietários do solo. Umas vezes era o bispo, outras um mosteiro, ou um conde, ou um senhor que possuía a terra e lá exercia a justiça. Acontecia mesmo, com frequência, que o espaço ocupado pelo Portus ou pelo Novo Burgo dependia, por partes, de várias jurisdições e de vários domínios. Era destinado à agricultura e à imigração dos recém-chegados. Transformavam-no, de repente, em terreno de construção. Foi preciso um certo tempo antes que os seus possuidores se apercebessem do proveito que desse fato podiam retirar. A princípio, sentiram sobretudo os inconvenientes da chegada destes colonos dados
a um gênero de vida que contrariava os seus hábitos ou que chocava as suas ideias tradicionais. Imediatamente instalaram conflitos. Eram inevitáveis se pensar que os que chegavam, na sua qualidade de estrangeiros, não estavam inclinados a ter em conta os interesses, os direitos e os costumes que os constrangiam. Tiveram de os aceitar, umas vezes por bem, outras por mal. E à medida que o seu número ia crescendo, os seus empreendimentos tornavam-se cada vez mais audaciosos. Em 1099, em Beauvais, o cabido intentou um processo aos tintureiros, que tinham de tal modo atulhado o curso da ribeira que os seus moinhos já não podiam funcionar. Por outro lado, vê-se um bispo ou um mosteiro contestarem aos burgueses as terras que ocupam. Contudo, espontaneamente ou à força, é necessário entenderem-se. Em Arras, a abadia de Saint-Vaast acabou por ceder as suas culturas e reparti-las em parcelas. Verificamos fatos idênticos em Gand, em Douai, e pode certamente admitir-se a generalidade de acordos deste gênero, não obstante a penúria das nossas informações. Até aos nossos dias, os nomes das ruas lembram, em numerosas cidades, a fisionomia agrícola que apresentaram a princípio. Em Gand, por exemplo, uma das artérias principais é ainda designada pelo nome de Rua dos Campos, Weidstraat. E encontramos, nos seus arredores, a Praça do Couter, Cultura. A variedade dos proprietários correspondia à variedade dos regimes a que as terras estavam submetidas. Umas estavam atreitas aos censos e às corveias, outras a impostos destinados à manutenção dos cavaleiros que formavam a guarnição permanente do velho burgo, ainda outras a direitos recebidos pelo castelão, pelo bispo ou pelo procurador a título de senhores de alta justiça. Todas, em suma, traziam a marca de uma época na qual a organização econômica como a política tinham sido exclusivamente estabelecidas sobre a posse do solo. A isto juntavam-se as formalidades e as taxas exigidas pelo uso, a quando da transmissão dos imóveis e que complicavam singularmente, quando não tornavam impossível, a venda e a compra. Em tais condições, a terra, imobilizada pela espessa armadura dos direitos adquiridos que pesavam sobre ela, não podia entrar no comércio, adquirir um valor negociável ou servir de base ao crédito. A multiplicidade das jurisdições complicava ainda uma situação já tão intrincada. Era muito raro que o solo ocupado pelos burgueses dependesse de um só senhor. Cada um dos proprietários entre os quais se repartia possuía a sua corte senhorial, a única competente em matéria de bens de raiz. Algumas dessas cortes exerciam, além disso, quer a alta, quer a baixa justiça. O entrelaçamento das competências agrava ainda, portanto, o das jurisdições. Acontecia que o mesmo homem dependia, ao mesmo tempo, de vários tribunais, conforme se tratava de dívidas, de crimes ou, muito simplesmente, da posse da terra. As dificuldades resultavam tanto maiores quanto esses tribunais não tinham todos a sua sede na cidade e que era preciso, às vezes, transportar-se para longe para aí demandarem. Por outro lado, diferiam uns dos outros pela sua composição, tanto como pelo direito que outorgavam. Ao lado dos tribunais senhoriais, existia quase sempre um antigo tribunal de almotacés, estabelecido quer na cidade, quer no burgo. Ao tribunal eclesiástico da diocese competiam-lhe não só os assuntos dependentes do direito canônico, mas ainda todos aqueles dos quais um membro do clero estivesse interessado, sem contar uma quantidade de questões de sucessão, de estado civil, de casamento, etc. Se volvermos os olhos para a condição das pessoas, a complexidade aparece maior ainda. O meio urbano em formação apresenta, nestes aspectos, todos os contrastes e todos os matizes. Nada é mais bizarro do que a nascente burguesia. Os mercadores, vimos-lo mais atrás, eram de fato tratados como homens livres.
Mas não acontecia a mesma coisa com um número muito grande de imigrados que, atraídos pelo desejo de encontrar trabalho, vinham até eles, porque quase sempre originários dos arredores não podiam dissimular o seu estado civil. O senhor, a cujo domínio tinham escapado, podia facilmente encontrá-los. As pessoas da sua aldeia encontravam-nos quando vinham à cidade. Conheciam seus pais, sabia-se que eram servos, porque a servidão era a condição geral das classes rurais, e era-lhes, portanto, impossível reivindicar, como os mercadores, uma liberdade que estes últimos só gozavam devido à ignorância em que se estava da sua condição de nascimento. Assim, a maioria dos artífices conservava na cidade a sua servidão original. Havia, se assim se pode dizer, incompatibilidade entre a sua nova condição social e a sua condição jurídica tradicional. Ainda que tendo cessado de ser camponês, não podiam apagar a mancha de que a servidão marcara a classe rural. Se eles procuravam dissimulá-la, não deixavam de ser rudemente chamados à realidade. Bastava que o seu senhor os reivindicasse para que eles fossem obrigados a segui-lo e a reintegrarem-se no domínio de que tinham fugido. Os próprios mercadores indiretamente sentiam os prejuízos da servidão. Quando queriam casar, a mulher que escolhiam quase sempre pertencia à classe servil. Só os mais ricos de entre eles podiam ambicionar a honra de casarem com a filha de qualquer cavaleiro de quem tinham pago as dívidas. Para os outros, a sua união com uma serva tinha por consequência a servidão dos seus filhos. O costume atribuía, com efeito, às crianças o direito da sua mãe, em virtude do princípio partus ventrem sequitur, e compreende-se a incoerência que daí advém para as famílias. A liberdade que o mercador desfrutava por si próprio não podia transmitir-se a seus filhos. O casamento fazia reaparecer a servidão no seu lar. Que rancores, que conflitos nasciam fatalmente de uma situação tão contraditória. Manifestamente, o direito antigo, pretendendo impor-se a um meio social a que não estava já adaptado, conduzia a estes absurdos e a estas injustiças que pediam irresistivelmente uma reforma. Por outro lado, à medida que a burguesia crescia e pelo seu número adquiria força, a nobreza, a pouco e pouco, recuava perante ela e cedia-lhe o lugar. Os cavaleiros estabelecidos no burgo ou na cidade já não tinham nenhuma razão para aí permanecerem desde que a importância militar dessas velhas fortalezas desaparecera. Percebe-se perfeitamente que, pelo menos no norte da Europa, eles se retirem para o campo e abandonem as cidades. Somente na Itália e no sul da França continuaram a residir. É necessário, sem dúvida, atribuir este fato à conservação, nestes países, das tradições e, numa certa medida, à organização municipal do Império Romano. As cidades da Itália e da Provença tinham estado tão intimamente ligadas com os territórios de que formavam os centros administrativos que mantiveram com eles, na época da decadência econômica dos séculos 8 e 9, relações mais apertadas que em qualquer outro lado. A nobreza, cujos feudos se dispersavam através do campo, não tomou esse caráter rural que caracteriza a da França, Alemanha ou Inglaterra. Fixou-se nas cidades, onde viveu dos rendimentos das suas terras. Construiu desde a alta Idade Média essas torres que até aos nossos dias dão um aspecto tão pitoresco a tantas velhas cidades da Toscana. Não se despojou dessa característica urbana de que a sociedade antiga tinha sido tão fortemente marcada. O contraste entre a nobreza e a burguesia aparece menos marcado na Itália do que no restante da Europa. Na época do Renascimento comercial, vemos mesmo os nobres interessarem-se pelos negócios dos mercadores e a colocarem nesses negócios uma parte dos seus rendimentos. É talvez por isso que o desenvolvimento das cidades italianas difere mais profundamente dos das cidades do norte. Nestas últimas, só a título deveras excepcional é que encontramos aqui e acolá, isolada e como perdida no meio da sociedade burguesa, uma família de cavaleiros. No século XII, o êxodo da nobreza para os campos
terminou quase em toda parte. Tocamos, aliás, aqui numa questão ainda muito mal conhecida e sobre a qual é permitido esperar que ulteriores pesquisas lançarão maior luz. Pode supor-se, no entanto, que a crise econômica a qual a nobreza foi submetida no século XII, como consequência da diminuição das suas receitas, não deixou de ter influência na sua desaparição das cidades. A nobreza deve ter achado vantajoso vender aos burgueses as construções que possuía nas cidades e cuja transformação em terrenos de construção aumentara enormemente o valor. A situação do clero não foi sensivelmente afetada pelo afluxo da burguesia às cidades e aos burgos. Daqui resultaram para o clero inconvenientes, mas também vantagens. Os bispos tiveram de lutar para manter intactos, na presença dos recém-chegados, os seus direitos de justiça e os seus direitos senhoriais. Os mosteiros e os cabidos viam-se obrigados a deixar que se construíssem casas nos seus campos e nas suas culturas. O regime patriarcal e senhorial a que a igreja estava acostumada encontrou-se subitamente a braços com reivindicações e necessidades inesperadas, para que daí não resultasse de início um período de mal-estar e insegurança. No entanto, por outro lado, as compensações não faltavam. O censo devido pelos lotes de terrenos cedidos aos burgueses formava uma fonte de rendimento cada vez mais abundante. O aumento da população acarretava um aumento correspondente de emolumentos alimentados por batismos, casamentos e óbitos. O produto das oferendas iria crescendo sem cessar. Os mercadores e os artífices agrupavam-se em piedosas confrarias associadas a uma igreja ou a um mosteiro, pagando foros anuais. A fundação de novas paróquias, à medida que subia a cifra dos habitantes, multiplicava o número e os recursos do clero secular. Quanto às abadias, só já a título muito raro as vemos ainda estabelecerem-se nas cidades a partir do século XI. Não puderam acostumar-se à vida citadina, muito ruidosa e muito azafamada. E depois foi-lhes impossível doravante encontrar lá o lugar necessário a uma grande casa religiosa com serviços acessórios que requeria. A ordem de Cister, que se espalhou tão largamente na Europa no século XII, só floresceu fora das cidades. É somente no século seguinte que os monges retomarão, mas em condições inteiramente diferentes, o caminho das cidades. As ordens mendicantes, franciscanos e dominicanos, que nessa época virão fixar-se nas cidades, não correspondem somente à nova orientação do fervor religioso. A regra da pobreza fê-los romper com a organização senhorial, que tinha sido até então o suporte da vida monástica. Para eles, o monaquismo encontrou-se maravilhosamente adaptado ao meio urbano. Só pediram aos burgueses as suas esmolas. Em vez de se isolarem no centro de vastos recintos silenciosos, construíram os seus conventos ao longo das ruas, participaram em todas as agitações e em todas as misérias dos artífices. Compreenderam-lhes todas as aspirações e mereceram tornar-se os seus diretores espirituais.